como espaço da preservação das memórias e dos afetos. Eu penso que isto também é do poder e do amor. É esta consciencialização crítica de... Sí, estamos con Avelino Bento. Avelino, ¿cuál es la visión que tienes de la evolución de la animación sociocultural en los últimos años en Portugal? Em Portugal, a evolução da animação sociocultural foi muito positiva, sobretudo a partir de 94. Aliás, ano em que se iniciou a primeira formação no ensino superior. E houve uma abertura muito grande, quer das instituições universitárias e politécnicas, quer das próprias, sobretudo do poder local, nomeadamente as autarquias, não é? As câmaras. Houve um desenvolvimento da função do animador, houve a integração muito ampla e disseminada do estatuto e das práticas de animação sociocultural. Houve também preocupação das organizações de fazerem uma ligação entre o que era a formação que estava a acontecer com as práticas socioculturais de senso comum e de tradição nas comunidades. De facto, houve assim um boom, se quisermos, da animação sociocultural que passou, sobretudo no âmbito universitário, também pela concepção de teses de mestrado e doutoramento. E isso acontecia sobretudo quem estava a formar animadores socioculturais nos politécnicos e nas universidades. O que eu penso que tem falhado na produção e no conhecimento teórico relativamente à animação é a própria existência dos animadores na sua prática cotidiana, no terreno, não tem sido alvo e preocupação deles próprios para a sua reflexão sobre as próprias práticas. Portanto, há muito trabalho a fazer da parte deles e que não pode ser só feito pelos académicos. É verdade, também a nossa história de académicos não está dissociada de uma história de animadores socioculturais. Esta geração, próxima da minha idade ou alguns anitos mais novos do que eu, é uma geração que fazia práticas de intervenção em animação comunitária por experiência, por opção, por militância e, portanto, houve de facto um período muito bom na animação. O que não conseguimos, e isso continua a ser a nossa lacuna, e vamos tentar neste congresso que se avance mais, uma vez que aparecer, é definir, do ponto de vista das novas profissões, a existência da profissão de animador sociocultural. Essa tem sido a dificuldade, porque o Estado e o Ministério do Trabalho têm tido alguma dificuldade de classificar as novas profissões, as profissões emergentes. Por exemplo, o serviço social não foi difícil, porque traz na sua retaguarda a formação de assistentes sociais. E, portanto, há aqui um paralelismo, quer na formação, quer da própria função. Os animadores, não, vinham sem formação académica, existiam sem formação académica e, portanto, não têm essa referência. Ora bom, nesta altura falar sobre o futuro da animação, é evidente que todos nós sabemos que a crise é um fator de preocupação e que o papel da animação sociocultural e dos animadores é muito importante. Tem que se criar condições para que as populações sejam de alguma forma salvaguardadas e que se possam defender da crise. Porque a crise é económica, mas também é social, é cultural, é educativa. Eu penso que a animação e os animadores têm aqui um papel preponderante e que não podem estar só dependentes dos apoios oficiais, estatais e institucionais. Tem que haver também uma capacidade de decisão voluntária, individual e voluntária, não é? E, portanto, isso põe em causa aquilo para o qual as pessoas definiram como um projeto de vida, que é o exercício de uma profissão remunerada. Mas também, se pensarmos que o exercício da profissão remunerada que está em causa não é só de animação e neste momento são todas, porque estamos sujeitos a cortes de salários, estamos sujeitos a um aumento considerável do desemprego, estamos sujeitos a corte das pensões e tudo isso, o animador, o jovem, o profissional da animação sociocultural não pode ficar reduzido, não tem emprego, não faço nada. Ele tem que lutar também pela sua própria sobrevivência e é manter esse estatuto e essa função e essa identidade profissional em desenvolvimento e não pode parar, porque se ele para, que foi o que aconteceu com os politécnicos e as universidades, a tutela, o Ministério da Educação,
chegou à conclusão que são cursos que neste momento estão a ter poucos alunos, então mandou fechar. Portanto, houve assim uma razia dos cursos de animação sociocultural, não só, mas sobretudo dos cursos de animação sociocultural, houve uma razia de tal ordem que dá a impressão que já não há mais animadores. Há muito animador que foi formado ao longo destes 15 anos. E, portanto, há muito trabalho a fazer, mais que não seja, para preencher este hiato da crise e da ausência da formação superior, no sentido de recuperar e de reencontrar novos rumos, novas perspectivas. Eu penso que o Estatuto, se nós conseguirmos desenvolvê-lo nesta perspectiva de pressionar o poder político para o formalizar, para o definir estatutariamente e em termos de profissão emergente, é capaz de ser um passo importante. Agora, é uma situação que eu espero que não seja de paragem da parte dos animadores, mas é uma situação se calhar de reflexão para revermos o que é o exercício da prática de animação y a formación de animadores en Portugal. Sí, Avelino, en los últimos años ha habido una relación entre los animadores de España y de Portugal, a veces tímida, pero a veces con bastante intensidad. ¿Cómo ves tú esta relación? ¿Cómo nos podemos enriquecer? ¿O cómo ves tú la situación de la animación ibérica? Curiosamente, eu tenho uma visão um bocado pessimista relativamente a isso. Eu não estou a pôr em causa a existência da RIA, mas sinto que depois que a RIA se formalizou com uma liderança e depois se descentrou em pequenas RIAs, eu acho que nós ficámos muito mais divididos. Acho que tivemos mais dificuldade de trabalharmos por um objetivo comum, por um caminho comum. Penso que as coisas estão muito setorizadas por pequenos grupos, quer na universidade, quer no movimento associativo, em Portugal. E isso também em relação à Espanha. Também é verdade que neste momento a existência destes encontros entre nós e a Espanha, entre os portugueses e os espanhóis, é dificultada pelas condições económicas. É difícil deslocarmos ao nosso encargo, não temos apoios, não temos subsídios, isso dificulta. Mas eu penso que mesmo porque comungamos o mesmo conceito de animação sociocultural, eu penso que perdemos um bocado esse elan. A RIA existe formalizada numa matriz de uma direção universal, se quisermos, e depois tem as suas riazinhas em países ou setores ou regiões e trabalham um bocado de per si. Sinto que há aqui uma ausência de liderança que possa fazer o reencontro desta perspectiva de discutirmos em conjunto, por exemplo, neste momento, os problemas da crise, como é que nós podemos resolver a crise, ajudar a resolver a crise. Há um problema também conceptual, cada um de nós vai dizendo o que pensa e definindo os nossos conceitos, mas a valorização desse quadro conceptual é quase nulo. Eu, por exemplo, há bocadinho demonstrei o meu contentamento pela tua coragem de avançares com esta perspectiva da ciberanimação, e és das poucas pessoas que falam sobre isso. Acho que isso era uma questão para nós debatermos muito mais profundamente entre os pares e podemos questionar o que é que podíamos fazer, não é? Portanto, há aqui questões essenciais no âmbito conceptual que também perdemos esse elan. E os nossos amigos da América Latina, coitados, estão lá na América Latina, têm iniciativas para o seu desenvolvimento. Nós em Portugal vamos tendo, mesmo assim vamos ficando divididos, porque, por exemplo, temos aqui uma coisa flagrante, como é que no espaço de 15 dias há 2 encontros, logo um a seguir ao outro, não é? Portanto, há aqui uma ausência de reorganização do discurso e da prática. Eu penso que o futuro eu acho que nós podemos continuar a incentivar o encontro entre nós, e que pode ser até pelas vias que tu bem gostas, nomeadamente pela internet, mas tem que haver um trabalho das próprias associações profissionais e culturais no âmbito da animação, no sentido de incentivar as pessoas para o diálogo ciberanimação, não é? Porque há bocadinho eu falávamos nisso, quer dizer, de facto, os grupos de discussão que estão no Facebook, é só para pôr fotografias ou fazer publicidade do que é que se tem e do que é que se faz. Não há, de facto, capacidade de articular um discurso, de refletir sobre um quadro teórico. Portanto, nós estamos assim neste impasse que é preciso dar novo empurrão. Estes encontros podem ser importantes, mas eu acho que não fica só por aqui, não pode ser só por um encontro anual ou 2. Una última pregunta.
En el contexto del espacio europeo, una Europa que parece que está en una crisis profunda, ¿qué papel puede tener la animación, los animadores? Yo pienso que en un sentido muy amplio, pero ¿cómo ves tú el papel de los animadores en cuanto a agentes sociales? É assim, eu em termos europeus, se eu em relação à dimensão ibérica tenho algum pessimismo, mas tenho a percepção de que é possível ultrapassar algumas dificuldades em relação à Europa, e não sou um eurocético, eu sou um homem da Europa, mas em relação à Europa acho que há muitas dificuldades. Até porque, de ordem epistemológica, há conceitos diferentes de animação sociocultural que dificultam um bocado essa articulação e esse intercâmbio. E nós vemos, quer dizer, por exemplo, a França liderou numa determinada altura o processo, e quando percebeu que a França, eu digo, os nossos amigos franceses, quando perceberam que não estavam a liderar, desapareceram e isolaram-se e têm a sua própria dinâmica, não é? Portanto, há aqui também questões da assunção de algum poder ou de protagonismo. Penso isto. Por outro lado, como também o conceito de animação sociocultural é diferente noutros países, eu acredito que se faça animação nesses países, mas muito ligada também ao movimento iniciativo, a organizações não governamentais, porque entretanto também há aqui um outro aspecto que eu acho que também valia a pena nós refletirmos também nestes encontros, é a intrusão do educador social com o animador sociocultural. Receiam-se os papéis e receiam-se os conflitos estatutários e profissionais e de competências quando eles são complementares. Sobretudo se nós virmos cada uma destas funções a funcionarem de per si, e não podem, têm que funcionar com uma dimensão interdisciplinar e transversal, não é? Nós não podemos dizer os educadores sociais estão a roubar o nosso espaço, e eles não podem dizer os animadores socioculturais estão a roubar o nosso espaço. Eles têm o espaço deles, os animadores têm o espaço de... Agora, o que é importante é também começarmos a definir um pouco este quadro e esta matriz da intervenção, onde cada um tem o seu espaço, e passa também para a definição conceptual, exatamente a dimensão epistemológica do que é o ser-se o animador sociocultural, o que é ser-se o educador social e que papéis é que eles podem ter na comunidade. Mas eu vejo ao nível da Europa muitas dificuldades, como de resto todas as dificuldades que nós estamos a percepcionar e que nos estão a deixar muito tristes e muito deprimidos. A depressão, aliás, passa pela Europa, não é só pelos nossos países. Muy bien, pues muchas gracias, Avelino, por tu Mário. colaboración con nuestra revista. Tive um prazer, obrigado. A crise da Europa, a outros níveis, reflete-se também nestas coisas da animação, da cultura, da arte, tudo isso. Não é? E em relação à Europa, ao futuro da Europa, estou muito pessimista. Muito pessimista.